Para falar do nosso tema de hoje, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o cirurgião plástico, Dr. Ronald Rippel. Muito obrigada pela tua presença, doutor. Obrigado, Fabiana, aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre cirurgia plástica. Olha, é muito interessante, né? Falar hoje a respeito da abdominoplastia, a cirurgia e a terceira mais procurada pelas mulheres brasileiras principalmente. E o senhor pode me dizer que teve um aumento aí nesses últimos tempos pela procura da cirurgia plástica? A gente teve uma situação agora, por causa da pandemia, que a gente ficou um pouco represado com a possibilidade de poder operar, né? Então, primeiro vinha a proibição de você fazer uma cirurgia eletiva por falta de insumos, né? E a outra, a falta de vacina e o medo das pacientes de fazerem a cirurgia antes de vacinar ou de operar e pegar uma doença depois disso, né? Então, agora, com o avanço da vacinação, começou a aumentar relativamente bem o número de cirurgias plásticas, né? Tanto grandes quanto pequenas. Exatamente. E o senhor falou, até na entrevista que o senhor já deu ali para a nossa repórter no seu consultório, é que muitas mulheres não procuram a abdominoplastia só pós-gestação. Também procuram ali pós-emagrecimento, por algum motivo, uma flacidez. Mas quando é realmente que uma flacidez ela vai ser resolvida com a abdominoplastia? Ou qualquer tipo de flacidez pode ser resolvido com a cirurgia plástica? Então, assim, para tratar a região abdominal, a gente tem vários procedimentos, que eu sempre expliquei isso no consultório, né? Então, isso vai depender da idade do paciente, o histórico dela, se ela teve filhos ou não, se ela teve uma cirurgia bariátrica prévia, né, emagreceu muito, ou se ela nem fez uma cirurgia bariátrica, mas emagreceu bastante por conta própria. Então, ali, a partir disso que a gente vai tateando o que vai fazer. Se só uma lipoaspiração resolve, se só uma lipoaspiração com um pequeno fuso de pele resolve, se um mini abdômen também vai resolver o problema, ou se a abdominoplastia tradicional vai ser o mais indicado. Então, tudo isso vai ser de acordo com o que a paciente nos apresenta. Cada situação, cada paciente, mas dessas diversas formas. Às vezes um pouquinho mais simples, mediano ou um pouquinho mais ali invasivo, mas realizando o sonho daquela paciente de ficar com o abdômen ali certinho. Exatamente. Então, muitas vezes tem pacientes que nunca tiveram filhos, têm 20 anos de idade, mas emagreceram 50 quilos. Aí você vai indicar uma abdominoplastia, com a diferença que daí, de repente, você não vai amarrar tanto a musculatura para que possa, numa futura gestação, não dar problema, ela não tem que antecipar um parto, etc. e tal. Mas, normalmente, são pacientes que têm realmente muita flacidez de pele. E o que a gente pode falar a respeito da acessibilidade hoje da cirurgia plástica? Porque há alguns anos atrás a cirurgia plástica era praticamente inacessível para muitas pessoas devido ali ao alto custo. Ainda é esse alto custo que hoje as pessoas ou conseguem também fazer as cirurgias plásticas? Toda cirurgia tem um custo básico, né? Então, esse custo hospitalar que hoje subiu bastante por causa dos insumos, né? O material anestésico, isso acaba ampliando um pouquinho o preço de uma cirurgia. O que aconteceu agora é que você tem uma facilitação, né? Então, tem colegas que parcelam em cartão de crédito, parcelam por financeiras, tem bancos que patrocinam isso, até consórcio, para facilitar. Mas o que a gente sempre explica, cuidado com preço muito baixo. Tá? Preço muito baixo, não sei se vale a pena, né? Porque você tem que desconfiar onde opera, com quem opera, que tipo de material que se usa, isso tudo você tem um custo médio. Por isso que é importante, vai operar, se a paciente que vai para você foi muito bem indicada por uma amiga, lógico, você vai confiar mais naquele médico. Mas o ideal sempre é tatear 2, 3, 4 cirurgiões antes de fazer um procedimento. A confiança, né? Você tá seguro é o melhor, porque não deixa de ser uma cirurgia, não deixa de ter riscos e pode ter complicações também, doutor. Hoje isso também foi minimizado. Toda cirurgia pode ter. Então, você está operando, você está trabalhando com um ser humano. Né? E o ser humano está sujeito a ter complicações. Então, o que a gente faz? A gente vai minimizar essas complicações. Como? Primeiro, já uma paciente que vem indicada. Opa, já é alguma coisa. É membro da sociedade plástica? Fez uma residência. Já começa por ali. Outra, aonde opera? Então, tem locais que tem um anestesista, que tem um respirador, que tem uma estrutura boa. Ali você já está minimizando. Antes de entrar no centro cirúrgico, você vai fazer uns exames, uma avaliação pré-operatória, vai no cardiologista, independente da idade, é importante fazer isso. Então, ali você já vai diminuindo muito o risco. Depois disso, operou, tem as medicações no pós-operatório para diminuir a chance de uma infecção, de uma chance de uma trombose. Então, ali tudo, você fazendo tudo isso, ainda pode ter uma complicação? Pode, mas ela vai ser de menor monta.
consegue aí diminuir muito esse risco e ter segurança e ficar feliz, né, depois Exatamente. da cirurgia. Mas a gente também tem aí as dúvidas das pessoas pelas ruas. Vamos aí acompanhar o que o pessoal quer saber a respeito da cirurgia plástica. Doutor, eu posso associar outras cirurgias junto com a abdominoplastia? Isso, então toda cirurgia plástica pode ser associada. O que a gente tem que tomar cuidado? São com os excessos, né? Então, pacientes muito acima do peso, que querem fazer várias cirurgias, a gente já orienta. Olha, vai fazer, por exemplo, uma lipo junto com o abdômen, deixa para fazer a mama num segundo tempo com mais uma lipoaspiração, mas todas as cirurgias podem ser feitas em conjunto, né? Tem cirurgias que não combinam, né? Você vai fazer uma abdominoplastia com uma cirurgia facial, um lifting facial, já não é interessante, pelo tempo cirúrgico que é muito alto, pelo risco de se fazer um hematoma, por esforço, por dor, etc. Tal. Mas dá para ser combinado, sim. Algumas cirurgias conseguem ser combinadas. Com certeza. Vamos ali porque temos mais perguntas pelas ruas. A abdominoplastia pode ser realizada quantas vezes o paciente quiser? Então, assim, dependendo do grau de flacidez que a paciente tem, sim, a gente consegue fazer 2, eventualmente 3 abdominoplastias, mas vai depender muito da flacidez que a paciente apresenta. Normalmente, você faz uma, anos depois, pode até conseguir fazer uma outra, mas pode ser só uma lipoaspiração, uma retirada de um pequeno fuso de pele, não necessariamente a abdominoplastia tradicional. Mas também não pode, né, doutor, ficar ali, engorda, emagrece e fica indo para a mesa de cirurgia, ou pode? Exatamente, mas tem situações que a paciente operou muitos anos atrás e teve um filho depois da cirurgia plástica e aí começou a ter sobra de pele de novo, um monte de estrias, aí você vai fazer a tentativa de melhorar aquele abdômen fazendo uma nova abdominoplastia. Ótimo. Tem mais perguntas aí, por favor, produção. Doutor, todo mundo que faz uma abdominoplastia consegue ficar com uma barriga tanquinho? Então, a barriga tanquinho é um problema. Se a paciente tem muita gordura visceral, que é aquela gordura que está no meio dos intestinos, nos órgãos internos ali, é muito difícil você conseguir deixar ela para dentro, tanquinho. Né? Então, a gente orienta, você pode fazer a cirurgia? Pode, vai fazer tua lipo, vai tirar os excessos de pele, mas teu abdômen vai ficar um pouquinho mais reto. Se você emagrecer antes e depois, principalmente da cirurgia, você consegue melhorar ainda mais o contorno corporal. Tá? Então é possível. Então, a gordura visceral que é o mais importante. Olha aí, tem mais perguntas aí nas ruas. Uma gestação podem optar por esse procedimento, doutor? As mulheres que acabaram de passar por uma gestação, elas podem passar por esse procedimento? Tá, então a gente tem um prazo, um período que a gente tem que esperar para fazer qualquer cirurgia, né? Então, 6 meses depois, você já pode começar a pensar, porque até lá o metabolismo do corpo está mudando, né? Então, espere um pouquinho, você ainda vai desinchar, vai voltar quase ao teu peso antes de uma gestação, aí a gente pode pensar em fazer uma cirurgia. Perfeito. E temos mais uma pergunta, o pessoal está curioso. A mulher que engravidar pode perder o resultado da cirurgia? Pode sim, né? Então aí você tem, o que pode acontecer depois de uma gestação, depois de uma abdominoplastia? Você pode ter estrias que não tinha, porque já foi ressecado um monte de pele previamente. Sim. Você pode voltar a ter aquela flacidez da musculatura abdominal, pode ter o ganho de peso, então quase que com certeza vai mudar alguma coisinha ali depois da cirurgia. Vai precisar talvez refazer alguma coisa. Dr. Ronald Rippel é o cirurgião plástico que recebemos aqui hoje para falar um pouco a respeito da cirurgia plástica, aí uma das mais procuradas pelas brasileiras e mais aí querida por todas as mulheres, principalmente depois de emagrecimento e de gestação. Dr. Ronald, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigado a vocês mais uma vez aí pelo convite. Deus abençoe. E você também que está em casa, quer fazer, tem vontade, é importante para a sua autoestima, procure um cirurgião plástico de confiança, vá sem medo. Acredito que toda cirurgia, claro, tem seus riscos, mas o você buscar sem medo já é mais do que meio caminho andado para um sucesso e você se sentir bem cada dia mais.